Oi, tudo bem? Aqui é a Maria Luísa Bernardo do Instagram Maria Luísa Crocheteria. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o trilho no modelo tulipa. É uma aula bem fácil, bem prática e eu tentei fazer com bastante calma para você que é iniciante conseguir fazer. Tentei deixar bem explicadinho para você, ok? E também dei dicas de como você fazer em tamanhos menores ou maiores, como no meu caso eu fiz um maiorzinho e dois pequenos. Antes de assistir essa aula, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Vamos começar nossa aula? Para nossa aula, nós vamos precisar de tesoura, agulha 2,5. Vou fazer a minha flor com o amarelo, fio amigurumi e o marrom, a base dela, amigurumi também. Vou deixar a cor aqui na descrição, caso você queira fazer com essas cores. E vou utilizar o Barroco Natural número 4. Vou iniciar com o meu fio cru. Faço a minha primeira laçada e agora está pronto para mim fazer as correntes. Para você ficar sabendo como aumentar ou diminuir, você tem que ter em mente que a nossa conta é múltipla de 3. Então, a gente sempre conta de 3 em 3. Vamos dizer, se eu quero fazer um tamanho aproximado de 50 centímetros. Eu vou fazendo de uma conta múltipla de 3, 6, 9, 12, 15, 18 correntinhas, até chegar ao tamanho que eu quero. E quando chegar nesse tamanho, ou um pouquinho antes, eu tenho que terminar com 2 correntes. Então, é múltiplo de 3 mais 2 para terminar. No meu caso, eu vou fazer 51 correntinhas mais 2. Então, eu preciso de 53 correntinhas. E é essa quantidade que eu vou fazer. Fiz as minhas 53 correntes, fiz correntes bem frouxinhas para o meu trabalho não ficar repuxado. Subo 1, 2, 3 correntes. Essas 3 correntes contam como o meu primeiro ponto alto. Laço minha agulha. A partir da agulha, eu conto 1, 2, 3, 4 e na quinta corrente vou fazer meu primeiro ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente na base e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, outro ponto alto. Uma corrente, pulo uma corrente na base, na próxima, um ponto alto. Laço a minha agulha na próxima corrente, outro ponto alto. Novamente, uma corrente, pulo uma corrente na base e na seguinte, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E uma corrente de separação. E vai ser assim a nossa carreira. 2 pontos altos, uma corrente de separação. 2 pontos altos, uma corrente de separação. Vou fazer toda a minha carreira. Fiz toda a minha carreira, ó, e no fim dá certinho, porque nós terminamos com 2. Se toda a contagem fosse de 3, ia sobrar um ponto no final. Agora eu viro a minha peça, subo 3 correntes, no próximo ponto faço um ponto alto, uma corrente no próximo ponto alto, outro ponto alto, no seguinte outro ponto alto. E assim eu vou seguir, fazer todas as minhas carreiras do centro dessa forma: 2 pontos altos, uma corrente de separação, 2 pontos altos, até ficar do tamanho desejado.
Assim vai ficando o nosso centro, ó, com este desenho de bloquinhos em cima de bloquinhos. Vou fazer todas as minhas carreiras, pois elas serão repetições. Quando eu chegar aqui, eu viro e subo 3 correntes e continuo. E assim sucessivamente, cada carreira eu viro, faço 3 correntes e continuo, sempre da mesma forma, ok? Cheguei ao fim das minhas carreiras, eu fiz o total de 66 carreiras. Fiz um total então de 66 carreiras e agora eu vou contornar a minha peça com pontos baixos. Então, inicio com uma corrente, que é meu primeiro ponto baixo. Um ponto baixo na corrente, um ponto baixo nos pontos altos. Eu vou fazer assim por toda a minha peça. Na parte de cima, a contagem já é exata, né? É um ponto baixo para cada ponto ou cada corrente. Então, na lateral, eu vou te mostrar a quantidade de pontos que eu vou colocar, ok? Mas a parte de cima vai ficando assim. Cheguei aqui no cantinho para ir para a lateral, para começar a fazer pontos baixos na nossa lateral. Até aqui foi tranquilo, ponto em cima de ponto. Cheguei aqui na lateral, eu sempre vou fazer um ponto a mais neste ponto, que é para fazer a curva. Agora, dentro da lateral, em cada ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos e já passo para o próximo. 2 pontos baixos no próximo. Ó, fiz esse, passo para o próximo. 2 pontos baixos no próximo. Esse ponto aqui no meio, eu não trabalho. E passo para o próximo. Esse ponto do meio eu não trabalho, eu trabalho apenas o ponto em si, ó. Essa junção de pontos de carreiras eu não trabalho. Então, eu vou seguindo fazer 2 pontos baixos em cada espacinho, até o fim da minha carreira. Chegou na pontinha, eu faço um ponto para virar e continuo com pontos baixos, e na outra lateral será como esta. Trabalhei toda a minha carreira e cheguei aqui no final, onde eu fiz o último ponto nessa beiradinha, ó, onde já tem um ponto que é o do começo. Agora, naquela primeira corrente, que é o primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Passo novamente o meu fio, fazendo uma corrente e passando direto. Eu já cortei meu fio, tá? E essa carreira tá pronta. Agora, nós vamos começar com o fio marrom. Eu gosto de começar em média uns 2 pontos depois da curva, ok? Porque geralmente aqui na curva a gente sempre tem que dar uma adaptada na peça, porque não é uma contagem exata, a gente faz adaptações para dar certo. Então, eu vou amarrar o meu fio marrom. E vou fazer 1, 2 correntes. Laço a minha agulha e novamente no mesmo lugar, um ponto alto, mas eu não terminei, ó. Fiquei com 2 laçadas na agulha. Agora eu termino esses 2 pontos. Faço 2 correntes, laço a minha agulha, faço o primeiro ponto alto, mas eu não termino a última laçada. Novamente, lá, não termina a última laçada, ó.
Agora laço e passo pelos 2 pontos, ó. Faço uma corrente, vou pular 1, 2, 3 e no quarto, um ponto alto sem terminar. Ó, o ponto alto sem terminar é só não fazer a última laçada, né? A gente faz assim, ó. Passei aqui e agora passo nesses 2 fios. Para mim terminar o meu ponto, eu passaria de novo. Então, agora eu vou terminar ele junto com o outro que eu não terminei. Simples assim. 2 correntes, laço a minha agulha e faço o ponto sem terminar. Novamente, ó. Agora eu vou terminar esses 2 pontos juntos. Uma corrente. Vou fazer bem devagar, tá? Para se você for iniciante, você conseguir fazer. 1, 2, 3, na quarta, ó. Entrei. Mais uma vez eu passei a minha laçada e novamente eu vou laçar a agulha e entrar novamente no mesmo lugar. Laço a primeira vez e dessa segunda vez eu vou passar por todos os fios que estão na agulha. 2 correntes, lacei a minha agulha, entrei no meu ponto e estou com aqueles 3 fios para fazer o ponto alto. Laço a minha agulha e passo em 2. Eu terminaria o ponto alto laçando e fazendo isso, ó, um ponto alto, mas eu não faço isso. Eu vou fazer novamente a mesma repetição de um ponto alto sem terminar e agora eu vou terminar os 2 juntos, ó. Tá vendo? Bem tranquilo. Se você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo, observa bem que eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora eu vou fazer por toda a minha lateral até eu chegar na minha curva, para mim mostrar como eu faço adaptações, porque a minha pode não ficar como a sua, ok? E não tem problema, você vai conseguir fazer da mesma forma. Cheguei aqui no cantinho. Você pode ter chegado um pouco mais perto, um pouco mais longe, mas de qualquer forma, você vai ter que ter a sensibilidade de entender como precisa dos pontos. Aqui no meu caso, ó, só tem 2 até chegar aqui a curva. Na verdade, 1, porque esse daqui já é o da minha curva. Só que eu quero que o meu ponto fique aproximadamente nessa direção. Aqui, ó. Nessa direção aqui. Se esse meu ponto aqui tivesse mais para trás, eu colocaria aqui, para ele não repuxar. Mas como ele está próximo, eu vou colocar aqui, porque tem espaço. Então, você tem que ver que aqui na curva não precisa ser uma contagem exata. Você só tem que ver o espaço que tem entre os pontos e fazer mais ou menos uma conta para não ficar repuxado. Ó, eu vi que pulando 2 pontos, ele não vai ficar ruim, ele vai ficar bom, quer ver? Ó, tá vendo? Não repuxou aqui. Esse daqui, agora o próximo, eu também preciso dar uma adaptada para ele não se fechar assim. Geralmente eu pulo 1, 2, 3 e prendo no quarto. Aqui, eu acredito que pulando 1 ou 2, vou pular 2. E aí, prendendo no terceiro, já vai ficar bom. Se for mais que isso, pode repuxar. 1, 2.
Ó, tá vendo como ficou bem certinho? Se eu pulasse mais que isso, ia ficar assim, ó. Tá vendo? E eu não quero, eu quero ele bem retinho, bem esticadinho, não repuxado. E agora, a continuação é da mesma forma que a gente estava fazendo. Pula 1, 2, 3, no quarto a gente faz a nossa base da nossa tulipa. 2 pontos altos juntos, 2 correntes, 2 pontos altos juntos. Separa por uma corrente e assim vai repetindo. Cheguei aqui no final, olha só, e ficou poucos pontos para mim conseguir fazer a minha última base da tulipa. Mas eu vou fazer bem no meio para não ficar nem repuxado e nem frouxo demais. Ó, vou fazer mais ou menos aqui. Então, a sua contagem pode não dar igual a minha, mas você vai conseguir adaptar a sua peça. Ó, agora eu vou entrar, para finalizar, eu vou entrar nessas 2 correntinhas, ó, e fazer um ponto baixíssimo. E posso cortar o meu fio. Olha só, ficou certinho, tá vendo? Retinho. Agora nós vamos para o fio amarelo. Com o nosso fio amarelo, nós podemos amarrar o nosso fio em qualquer espacinho entre as bases da tulipa. Não tem problema. A que você escolher, não importa. Fiz o meu nó. E vou começar. Faço um ponto. Esse é o meu primeiro ponto baixo. 1, 2 correntes. Vou fazer agora aqui dentro dessas 2 correntes da base, 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Meus 6 pontos altos. Agora eu dou uma esticadinha nesse fio. Venho no primeiro e eu vou pescar esse fio aqui, ó, por trás. E ao mesmo tempo, com esse dedinho, eu já posso dar uma empurradinha para frente, ó. Tá vendo? Então ficou um espacinho aqui, ó. E é nesse espacinho que agora nós vamos trabalhar. Quero fazer bem explicadinho para você que é iniciante conseguir, ok? Faço 1, 2, 3 correntes. Entro nesse espacinho, ó. Tá vendo, ó? E faço um ponto baixo. De novo. 1, 2, 3 correntes no mesmo espacinho, ó. Outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntes e no mesmo espacinho, outro ponto baixo. 1, 2 correntes. Vem aqui no meio, ó, entre uma base e outra e faço um ponto baixo. E assim ficou a nossa tulipinha, ó, certinha. Vamos novamente? Você que tem dificuldade de fazer essa tulipa, eu te dou a dica agora de olhar bem e não tentar. Primeiro você tem que entender como faz, depois você tenta fazer. 1, 2 correntes. Vou fazer 6 pontos altos aqui nessas 2 correntes da base. 3, 4, 5,
6, ó, 6 correntes. Essa minha laçada do último ponto, eu dou uma esticadinha, ó, tá vendo? Passei a minha agulha no primeiro ponto alto e vou pescar essa laçada, ó. Mas com o meu dedo eu já vou botar esses pontos para frente, ó. E tá vendo como ficou um buraquinho aqui? Ó, é nesse buraquinho que a gente trabalha. 1, 2, 3 correntes. Agora eu vou entrar aqui, ó. E faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Entro nesse buraquinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, entro e faço um ponto baixo, ó. 1, 2 correntes e faço um ponto baixo entre a tulipa. Tá vendo? Essa repetição é por toda a nossa carreira, tanto na curva quanto na lateral, ok? Já terminei a minha peça, finalizei com ponto baixíssimo. Agora eu vou te ensinar a fazer o primeiro nó e você vai fazer os demais. Com todos os fios eu faço da mesma forma, divido eles em 2. Pego uma parte desse fio, passo por algum pontinho e passo o fio. E aqui eu faço o nó da nossa peça. Assim eu vou fazer por todos, é só cortar o fio agora. Fiz 3 nós. E assim ficou o nosso trilho prontinho, olha que lindo. Fiz os meus pequenininhos também, olha que bonitinho o detalhe das tulipas. Eu achei que essa combinação de cor com o marrom, com o amarelo e o cru deu bastante destaque para nossa peça. O que você achou? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se quiser conhecer mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram, que é @marialuisacrocheteria. Um beijo e tchau, tchau!